noite a todos. Que a paz do Senhor, que a comunhão do Espírito Santo habite em cada coração. Amém? Amém. Quantos estão felizes nessa noite, digam amém. Amém. Quem estiver mais feliz ainda, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem estiver mais feliz ainda, diga aleluia. Aleluia. Louvado e exaltado para todos sempre seja o nome do nosso Deus. Amém. Queridos, eu não lembro se já fiz essa explicação aqui, então eu vou explicar novamente. Todas as vezes, não sei quantos observaram ontem, quando nós começamos o culto, eu pedi também para que estivesse feliz, dizer amém, dizer glória a Deus. E eu estava no shopping, Isaura, eu fui fazer um pagamento de um boleto, e aí um grupo de jovens, assim, umas 3 jovens me encontraram, né? Aí uma delas gritou assim: ó o pregador que pede para falar amém, glória a Deus e aleluia, né? Irmãos, isso não é um jargão do pregador. Isso é um método, é um meio que eu uso para motivar a igreja para sempre estar glorificando o nome de Deus. Porque, queridos, Deus, ele merece ser louvado por nós em todo o tempo. Imagina que a Bíblia diz que os anjos adoram ao Senhor de dia e aí agora imagine, todas as vezes que eu estou pregando eu digo: Deus está aqui neste lugar, e vocês concordam, porque vocês dizem amém. Agora imagine se os anjos adoram a Ele de dia e de noite, aí Ele vem nos visitar e fica todo mundo. Você é livre para nesta noite e durante essa semana glorificar o nome dEle. Você é livre para exaltar a Ele, porque mesmo em meio às lutas que temos passado, nós podemos ver a mão de Deus sobre cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Mas já posso dizer para vocês, irmãos, o sermão de hoje não é um sermão fácil de pregar. Não é um sermão fácil de pregar e tão pouco fácil para ouvir. Porque o sermão de hoje ele vem desenvolvendo o tema: o inimigo de Deus. E quem é o inimigo de Deus, irmãos? Mas muitos seres humanos se pegam também se tornando inimigos de Deus. Eu fazia evangelismo na cidade de Campo Formoso, perto ali de Bento Gonçalves, e me chamou a atenção um fato que ocorreu ali. Eu estava fazendo a classe bíblica, dando estudo bíblico para alguns desbravadores que ainda não eram cristãos. E uma jovem que foi convidada pela sua amiga, ela dizia não acreditar em Deus. E aquilo me chamou a atenção: ela não acredita em Deus e foi convidada a estar aqui. E aí comecei a desenvolver ali um diálogo com ela. E sabe, queridos, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ter o costume de ler a Bíblia. Nós precisamos ter o costume de ter comunhão diária com o Senhor. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar. Lembrar quer dizer, você leu, você aprendeu e Ele vai te fazer lembrar. Porque se você não ler, você não estudar a palavra de Deus, o Espírito Santo não tem como te lembrar o que você não aprendeu. E aí aquela jovem disse para mim o seguinte, ela me desafiou dizendo: se você disser para mim quem criou Deus, eu aceito a Ele como meu Salvador hoje. Sabe qual foi a minha resposta? Quem sabe qual foi a minha resposta? Quem tem uma resposta para dar? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta, Leide? Darlene, minha esposa, qual seria a sua resposta? Se alguém disser para você assim: se você me disser hoje quem criou Deus, eu aceito a Ele hoje como meu Salvador, qual seria a sua resposta? A minha resposta foi inusitada. Confesso que ninguém vai chegar perto da resposta que eu dei. Tem coisas. Pode falar. Eu diria assim: tem coisas que para nós não foram reveladas. E um dia a gente vai saber. Então, por que a gente vai justificar quem é Deus? Se Deus é grandioso, só traz maravilhas e bem. Coisas boas para nós. Então, isso que você falou está escrito na Bíblia, né? E tem coisas que não vai ser revelado. O problema é que ela não acredita na Bíblia, não acredita em Deus. Esse é o problema. Fala, Isaura. Eu diria que Deus é eterno e a eternidade. Mas para quem não acredita em Deus? Se explica. Mas aí agora você vai olhar a minha resposta. Eu disse para ela: então você nunca vai se tornar uma serva do Senhor, porque Deus não se explica. Ninguém explica a Deus. Deus não foi criado, Deus ele é o Criador. A Bíblia diz que desde o princípio ele era. Eu disse: então você nunca
nunca será uma serva de Deus se você ficar esperando alguém lhe explicar quem criou Deus, porque Deus não é criatura, Deus ele é o Criador, Ele nos criou, Ele nos redimiu do pecado, e quem crê diz amém. Glória a Deus. Para nós vencermos, irmãos, a luta contra o inimigo de Deus, nós precisamos estar intimamente ligados com o nosso Criador e o nosso Redentor. Se nós queremos vencer, irmãos, nós não conseguimos de forma alguma vencer o inimigo. Quando nós vencemos o inimigo é porque nós estamos lutando ao lado do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando nós lutamos ao lado do Senhor, a Bíblia diz que a nossa vitória já é o quê? Certo, irmãos. E sabe que o que Moisés falou para os filhos de Israel quando saíram do cativeiro do Egito? A Bíblia diz, irmãos, que eles estavam agora desesperados. A Bíblia diz que eles olhavam para trás e via o exército egípcio os perseguidos para matar. E a Bíblia diz que eles então clamaram: Moisés, você nos tirou de lá para nós morrermos aqui, porque não tinha sepultura lá para todos nós. A Bíblia diz que Moisés clama ao Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus ordena a Moisés a mandar o povo continuar marchando. Só que como é que o povo vai marchar se diante do povo estava imenso o mar vermelho? Vai entrar para dentro do mar para morrer afogado? Mas é pela fé, irmãos, que nós somos vitoriosos. É pela fé que nós vencemos as nossas batalhas. Porque a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que o povo passou com os pés a seco diante do mar vermelho. Só que uma coisa que Moisés disse acalenta o meu coração e me enche de esperança. Porque no livro de Êxodo, no capítulo 14, no verso 14, Moisés diz assim, ó: calai-vos e vede hoje o livramento que o Senhor vos dará. Porque o Senhor pelejará por vós. É Deus, Leide, quem vai lutar por você. É Deus, Darlene, quem vai lutar por você. É Deus que está lutando as nossas lutas. Se nós lutarmos ao lado do Senhor e com o Senhor, irmãos, nós seremos mais do que vitoriosos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo de número 28. Porque quando a Bíblia fala, queridos, quando a Bíblia fala sobre o inimigo de Deus, nós precisamos saber quem é o inimigo de Deus e quem ele era, onde ele estava, onde ele está hoje, e por que ele está hoje onde está. Queridos, Ezequiel talvez seja um pouco mais difícil, complexo de se achar, mas tem alguém que ainda não achou o livro de Ezequiel? Fica ali no meio da Bíblia, você vai para o finalzinho do Antigo Testamento e você vai achar o livro de Ezequiel. Fica ali logo depois de Jeremias, Isaías, aí você vai passando e você vai achar o livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, quem achou diz amém. Amém. Ezequiel 28, versículo 14, versículo 15, queridos. A palavra de Deus nos diz assim, ó: tu eras o quê? Observe que a Bíblia está dizendo que o inimigo de Deus, porque o texto que nós, o título da mensagem de hoje é o quê? O inimigo de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que o inimigo de Deus era quem? Era o querubim, alguém que foi criado por Deus, alguém que andava com Deus, alguém que tinha o privilégio de estar na entrada do santuário de Deus. Olha o que a Bíblia diz, versículo 14: tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras fazia o que, irmãos? No brilho das pedras andavas. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. A Bíblia está dizendo que o inimigo de Deus hoje, que nós vamos ver aqui alguns nomes que são atribuídos a ele, e nós podemos dizer aqui demônio, Satanás, a serpente, o dragão, diabo, Satanás, são nomes que são atribuídos a ele. Mas Lúcifer, se você for olhar, a Bíblia diz que é um anjo de... Era o nome original dele, Lúcifer. Era alguém, irmãos, que tinha o privilégio que nós um dia teremos, e quem crê diz amém, o privilégio de estarmos, irmão, diante da entrada do santuário de Deus. Um dia nós estaremos lá na cidade santa, na Nova Jerusalém.
irmãos, diante do santuário de Deus. E dois fatos me chamam a atenção, irmãos. E eu fico me perguntando, será que se nós também tivéssemos tais privilégios que Lúcifer teve, será que nós também cairíamos ou teria as mesmas atitudes de Lúcifer? Porque Lúcifer, irmãos, ele sentiu ciúmes de Jesus, porque os anjos adoravam a Deus, adoravam a Jesus, e Lúcifer também, por ser um dos dois anjos que tinha, irmãos, o privilégio de estar ali na entrada do santuário de Deus, ele queria também ser adorado. E sabe, queridos, no pensamento deste anjo caído, ele diz assim, olha um dos pensamentos dele: eu subirei acima das estrelas e lá estabelecerei o quê? O meu trono. No pensamento dele, ele era criatura e ele queria ser maior do que quem criou ele. E sabe, queridos, depois que ele desobedeceu, que ele pecou, que ele desonrou a Deus, a Bíblia diz que ele foi expulso do céu. E para onde esse anjo caído foi? Foi para a terra, ele veio para a terra. E não veio só, irmãos, a Bíblia diz que junto com ele veio o quê? A terça parte dos anjos, que hoje nós conhecemos como demônios, que agem nas regiões celestiais, que atormentam as pessoas. Eu quero aqui aproveitar o ensejo do momento e contar e compartilhar um testemunho para a glória de Deus. Nós precisamos estar preparados, irmãos. Nós precisamos estar preparados em todo o tempo, porque nós estamos aqui agora. Eu creio que Deus está aqui, quem crê diz amém. Amém. Mas possa ser que aconteça o que aconteceu em uma determinada igreja, aonde estava eu só vou dizer o nome dos meus dois amigos, porque eu posso falar, mas tinha outras pessoas lá também, eu não vou citar o nome por questão de ética e princípio. Estávamos eu, o evangelista Germano e o missionário Daniel, e junto conosco tinha dois pastores, tinha alguns anciões, tinha alguns diáconos, e estávamos reunidos em um evento, irmãos, espiritual, em um Vijoves. Vijoves significa o quê? Vigília, jejum, oração, em busca de quem? Espírito Santo. E nesse contexto nós estávamos ali orando. Nesse contexto nós estávamos ali adorando. Uma jovem que foi convidada pela amiga, pela irmã da igreja, para ir participar do Vijoves, ela manifestou com uma possessão demoníaca. E ela agora manifestada, queridos, foi uma luta muito grande. Irmãos, a luta espiritual, ela é muito árdua, irmãos. Se você nunca passou, eu espero em Deus que você nunca queira ter esse privilégio de enfrentar, irmãos, uma luta espiritual, porque nós estamos lutando contra um inimigo que é poderoso, mas o nosso Deus é muito mais poderoso. Aleluia. Irmãos, o inimigo subjugando aquela jovem, dentro da igreja, aquela jovem fazia algazarras. Aquela jovem, queridos, falando com voz de homem e proferindo palavras de blasfêmia dentro da igreja, e nós ali, os pastores, pregadores, os evangelistas, os obreiros, todo mundo orando, está repreendido em nome de Jesus, saia, caia por terra. Cantamos o hino 157, o Santo Espírito desceu, infinita graça, começamos a cantar, uns cantavam, outros clamavam, outros oravam, repreendendo, e o inimigo não saiu. Naquele dia Deus me ensinou uma grande lição. Deus me ensinou a lição que o inimigo dele, que é o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, não tem medo de pregador, não tem medo de pastor, não tem medo de líder de igreja. O diabo treme diante do homem e da mulher que se consagra diante da presença de Deus. Porque nós estávamos ali orando, homens e mulheres de Deus, irmãos, missionários, pregadores, pastores, estávamos ali clamando, querendo expulsar o inimigo da vida daquela mulher. E nós não conseguimos. Aí olha o contexto que agora aconteceu. Uma senhora, uma das irmãs mais humildes daquela igreja, com uma roupinha bem simples, uma Bíblia surrada, a irmã, mais de 40 anos servindo ao Senhor, aquela primeira Bíblia dela quando ela se batizou, aquela Bíblia surradinha, uma irmã semi-analfabeta. O que é uma semi-analfabeta? Sabe ler algumas coisas, mas não tem aquela aptidão, alfabética. E aquela irmã, quando entrou na igreja, o inimigo se agitou na vida daquela jovem. E quando o inimigo se agitou na vida daquela jovem, ele falava com uma voz bem grossa e dizia: não deixe aquela mulher orar. E um dos pastores foi lá correndo
buscou aquela irmã. E o meu pensamento nele aqui botou a irmã até no esparro, a irmã não sabia nem o que estava acontecendo. Chegou, imagine se a irmã não tivesse preparado, sabe? Imagine se a irmã não fosse uma mulher de oração. Aí o pastor vai lá, chama a irmã e diz: irmã, a senhora precisa orar por essa jovem, ela está assim, assim, ora aqui para que Deus possa entrar com providência. E confesso para vocês, irmãos, eu particularmente, eu já estava exausto de tanto orar, clamando para que Deus realizasse o milagre. Mas sabe o que acontece? Aquela serva de Deus, aquela mulher, uma das mais simples na igreja, umas vestes bem simples, aquela irmã com a sua bíbliazinha ali abraçada, e sabe o que acontece? Ela olha para o teto da igreja e na minha mente, olhando para aquela irmã, vendo aquela cena, eu imagino que ela estava contemplando o céu. E aí aquela mulher, irmãos, ela não fez uma oração bonita, Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, não. Aquela mulher, ela simplesmente ergueu a voz dela e disse: papai querido, e aquela mulher caiu ali desacordada. O inimigo saiu da vida daquela mulher, o inimigo bateu em retirada da vida daquela mulher, o inimigo foi vencido por uma simples irmã da igreja. Sabe por quê? Porque independente de ela ter cargo ou não na igreja, aquela mulher é uma mulher de oração, aquela mulher é uma mulher que tinha intimidade com Deus. Não importa o seu cargo, se você é diácono, se você é ancião, se você é presbítero, se você é evangelista, missionário, pastor, não importa. O inimigo tem medo de homens e mulheres, irmãos, que dedicam a sua vida em consagração ao Senhor. E eu aprendi essa lição da forma mais dura, porque naquele dia eu entendi Deus falando para mim: filho, não adianta só você ter um cargo, não adianta só você ter uma nomenclatura de pastor, de pregador, de evangelista, do que seja. Você precisa ter uma vida íntima comigo para que eu possa te usar. Nós não sabemos, irmãos, o dia e a hora em que o Senhor vai precisar nos usar. A Bíblia diz que nós precisamos estar preparados somente no dia de culto, não é isso? A Bíblia diz o quê? Estás, pois, preparado em todo o tempo, irmãos. Todo o tempo. Nós estamos aqui nesse momento rendendo um culto de louvor e adoração ao Senhor. E a pergunta que eu vos faço nesta noite é: o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, se ele de alguma forma se manifestar, será que nós estamos preparados para repreender o nome de Jesus? Nós deveríamos estar, irmão. Sabe por quê? A Bíblia nos diz lá em Marcos capítulo 9, quando Jesus estava no monte com os seus discípulos, quando a Bíblia fala da transfiguração, que Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no monte, e ali eles viram Elias e Moisés. A Bíblia diz que os outros discípulos ficaram lá embaixo do monte. Um pai leva seu filho possesso por demônio e pede ao discípulo que expulsasse o demônio. E o discípulo até tentou, mas não conseguiu. E a Bíblia diz que quando Jesus desce, a Bíblia diz que a multidão, ao ver, corre para Jesus. E o pai do menino se aproxima de Jesus e começa a dialogar com ele. E sabe, queridos, para resumir, porque o contexto da mensagem hoje é outro, para resumir essa história, a Bíblia diz que Jesus expulsa o demônio da vida daquele garoto. E em particular, a Bíblia diz que os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: Senhor, por que nós não tivemos autoridade para repreender, para expulsar? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Marcos capítulo 9, versículo 29. A Bíblia diz que essa casca, esse demônio não pode sair senão por meio de jejum e oração. Nós precisamos, irmãos, dedicar tempo para nós jejuarmos, para nós entrarmos na presença de Deus. Eu já tive a experiência de dizer: hoje eu vou dedicar esse dia para estar em comunhão com Deus. Irmãos, vocês não têm a noção da experiência que é, irmãos. Vocês não têm a noção da experiência que é você se abster. Irmão, jejum não é só você deixar de comer, não. Jejum é você deixar de comer o alimento material e se alimentar do alimento espiritual. É ler a Bíblia, é orar, é buscar a Deus. E sabe, queridos, Deus ele fala de forma clara. Deus fala e você sente, você ouve a voz de Deus falando contigo. É isso. Eu estou preocupado porque eu já estou desenvolvendo a mensagem, já está na hora de nós estarmos encerrando. E eu ainda estou começando a mensagem, mas louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero convidar vocês para nós abrirmos as nossas Bíblias. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 7,
da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 7, eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Quantos dos que estão aqui, agora eu queria que você prestasse bem atenção antes de responder, porque talvez a pergunta seja fácil, mas nós precisamos prestar atenção antes de responder. Queridos, quantos dos que estão aqui nesta noite, dos mais novos aos mais velhos, quantos de nós queremos naquele grande dia estar em pé, vivo, quando Jesus voltar? Quantos de nós queremos estar vivos em pé naquele grande dia? Porque a Bíblia descreve, observe bem porque eu estou falando isso, porque a Bíblia descreve que alguns passarão pela morte, mas na volta de Jesus ressuscitarão. Mas aqueles que estiverem vivos, irmãos, passarão por grande tribulação. Ouvirão as pessoas escarnecendo de Cristo. As pessoas irão cuspir no nosso rosto. As pessoas irão tentar nos humilhar. As pessoas irão escarnecer de Deus. E sabe, queridos, será que nós estaremos dispostos, irmãos, dispostos a defender a causa de Cristo, defender a Cristo, defender o Evangelho de Cristo, se possível até pagando o preço com a nossa própria vida? Porque naquele grande dia, irmãos, muitos de nós seremos perseguidos. E a perseguição acontecerá. Alguns serão mortos. A Bíblia diz em Mateus 24, a Bíblia diz que irão cuspir nos nossos rostos, irão nos caluniar, irão nos maldizer. E a pergunta que eu faço é: nós estamos preparados, irmãos, para isso? Por isso que eu perguntei, por isso que eu pedi para você prestar atenção antes de responder, porque muitos querem, não, eu quero estar em pé naquele grande dia, mas será que nós estamos dispostos a passar por essa tribulação? Será que nós estamos preparados para passar? Algumas pessoas eu ouço dizer assim: ah, quanta gente boa está morrendo, a irmã fulano, a irmã ciclano. E sabe por que Deus recolheu? Porque Deus sabe que a grande tribulação está chegando. E esses já estão preparados. Aí muitos dizem assim: ah, mas fulano trafica, rouba, mata, faz, acontece e está vivo. Deus está dando a oportunidade para que essa pessoa se arrependa e tenha um encontro com Ele. Porque o desejo de Deus não é que as pessoas se percam, mas que todos se salvem, que tenham um encontro com Ele e tenham a sua vida transformada. Queridos, olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo de número 7, versículo 9. Quem achou diz amém. Versículo 9, a Bíblia diz assim, ó: depois destas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e língua, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com que nas mãos, irmãos? Nós aqui, adventistas do sétimo dia, nós não temos o costume de bater palma na igreja, mas a Bíblia diz ali que as palmas louvam a quem? As palmas não é para ser para o pregador, para o pastor, para quem está aqui na frente, não. As palmas é para honrar, para glorificar e para exaltar o nome de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que naquele grande dia nós nos apresentaremos diante de Deus com vestiduras brancas. Você sabe o que significa as vestiduras brancas? Uma vida transformada. Talvez eu estou falando aqui para pessoas como eu, pecadores. Mas nós somos pecadores arrependidos em nome de Jesus. Pecadores lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Razão pela qual Deus ele nos dá a oportunidade de naquele grande dia nós, irmãos, estarmos diante do trono dele. Queridos, a Bíblia diz no versículo de número 10. Olha o que o versículo 10 diz aí. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam como, irmãos? Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciões e os 4 seres viventes, ante ao trono, se prostraram. Olha o que os anjos fizeram, irmãos. Eles se prostraram diante do trono de Deus. Os anjos, irmãos, adorando ao Senhor. E quando nós chegarmos lá, nós também adoraremos a Ele, de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado ao outro sábado, semana após semana, irmãos, nós adoraremos e louvaremos o nome do nosso Deus. Perceberam
glorificado o nome dele, irmãos. E a Bíblia diz aqui no versículo 10: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes. Diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. E a Bíblia diz no versículo 12, dizendo: amém. Observe, versículo 12, olha o que a Bíblia diz aí: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra e o poder e a força seja o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu almejo um dia em que eu verei o meu Senhor voltando nas nuvens do céu. E é o meu desejo que naquele dia, quando ele regressar nas nuvens do céu, eu me encontre preparado. É o meu desejo naquele grande dia que nós que estamos aqui nesta noite, nós nos achemos preparados, irmãos, para quando o Senhor regressar nas nuvens do céu, Ele nos chamar pelo nosso nome e nós subirmos para o encontro com Ele nas terras. Queridos, a Bíblia continua dizendo, versículo de número 13, a Bíblia diz assim, ó: um dos anciões tomou a palavra dizendo: este que se veste de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Olha a pergunta que um dos anciãos fez: esses que estão vestindo roupas brancas, quem são e de onde vieram? Aí a Bíblia diz no verso seguinte, verso 14: respondi, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm de lá do Calafate, do Iapeí, da Fazenda Grande, da Santa Mônica, razão pela qual se acha diante do trono do Cordeiro. Naquele grande dia, irmãos, um dos seres viventes vai perguntar: quem são esses? Aí João vai dizer: meu Senhor, tu sabes, sabe o que ele vai dizer? Esses aí é aqueles que estavam lá no Calafate, no domingo frio, mas estavam lá me adorando. Esses são aqueles que estavam jejuando, buscando a minha face, clamando a mim. Razão pela qual se acha diante do trono do Cordeiro. Sabe o que eu costumo dizer? Que nenhum de nós seremos salvos por ter merecimento. Por mais bonzinho que o Senhor seja, irmão, o Senhor não tem merecimento de ser salvo. Nós vamos ser salvos pela graça perdoadora da sua de Cristo. Porque eu tive uma vida atribulada no passado. Eu era alguém que eu não achava que eu merecia, mas o Senhor me escolheu. O Senhor foi lá no lamaçal do pecado, onde eu estava, no tráfico de droga, na criminalidade. Ele foi lá e me resgatou. Irmãos, eu sou um privilegiado, irmãos. Alguém que não merecia o perdão, que não merecia a salvação, o Senhor foi lá, me resgatou. Aí eu ouço Deus falando com Isaías, e eu imagino Deus falando comigo: tu és meu, tu és meu. Entende? E o que eu acho, o que eu acredito, Deus falando comigo, eu queria que você também entendesse nesta noite que Deus está dizendo para você: tu és meu. Amém. Tu és minha, tu pertence a mim, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Redentor. Queridos, olha o que a Bíblia continua dizendo. Eu estou dinâmico assim, correndo, porque o tempo está avançado, viu? Olha o que a Bíblia continua dizendo, irmãos. Versículo de número 15. Razão por que se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão o que, irmãos? Versículo 16. Jamais terão, nunca mais terão, não cairá sobre eles o sol e nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda. Talvez eu estou falando para alguém nesta noite que chora, quem sabe, a morte de um querido, de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um amigo. Mas eu quero dizer para vocês que Deus, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Hoje eu cheguei no condomínio, onde eu vendo picolé, e fui surpreendido por uma notícia. Uma amiga minha de muitos anos, desde quando eu comecei a vender nesse condomínio, já faz 17 anos que eu vendo picolé nesse condomínio, e aí uma freguesa lá que eu tenho lá do bloco 2, logo no começo do condomínio, quando eu cheguei ela já me
já me deu logo uma bomba. Ela fez, Guto, você está sabendo? Eu disse, não. Ela disse, Kátia morreu. Eu disse, como assim? Eu falei com Kátia quinta-feira. A última cena que eu lembro dela foi ela me perguntando, Guto, tem picolé de chocolate africano? Eu disse, não, acabou. Ela, poxa, você não guardou o meu? Eu digo, não se preocupe não, que da próxima vez eu trago. Quando eu cheguei lá hoje, irmãos, me disseram que ela passou mal ontem, foi para emergência, não resistiu. O enterro foi hoje de manhã. Oh, glória! Queridos, eu estava no enterro, no funeral de um amigo meu, e lá na esquina dos Lázaros eu vi um dizer em cima de um túmulo, e eu nunca mais esqueci aquele dizer. A frase ela é pequena, ela diz assim: para morrer basta apenas estar vivo. Queridos, nós não sabemos o dia e a hora que vamos morrer. Nós não sabemos o dia e a hora que os nossos olhos irão se fechar. E a pergunta que eu faço para você nesta noite, querido irmão, querida irmã, querido amigo, é: será que nós estamos preparados para esse momento? Possa ser que alguns digam para si mesmo: eu não estou preparado, mas nesta noite o Senhor está dizendo: eu estou te dando a oportunidade de você confessar a mim os seus erros, as suas falhas, para que eu possa perdoar. Porque se você descer a sepultura hoje, você vai estar guardado debaixo das minhas asas. Amém, Jesus. Minha querida, você pode colocar o fundo musical para eu finalizar o papel? Queridos, eu quero finalizar. Antes de eu contar o papel, pode colocar o fundo musical, viu? Ontem à noite, nós não estamos passando dificuldade, mas a situação financeira está apertada. E eu nem contei para minha esposa isso. Para mim? Para mim não, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Eu fui no final de linha ontem, minha esposa fez assim, ó: filho, você não vai sair amanhã? Eu disse, vou. Ela fez assim: por que você não vai colocar logo o transporte no cartão? Aí eu peguei e subi. Fui no final de linha colocar a passagem no cartão, né? Avulso. Aí eu subi, coloquei. Aí quando eu estava indo, antes de eu chegar na farmácia, um jovem me abordou, me entregou um folheto e disse: jovem, Jesus te ama. Eu disse amém, ele também te ama, a paz do Senhor. Saudei ele com a paz do Senhor. Ele: você é cristão? Eu digo: sou, pela misericórdia de Deus eu sou. Aí eu segui meu caminho, coloquei o crédito. Quando eu voltei, ele estava um pouco mais para frente. Aí ele me abordou e disse assim: varão, eu posso te incomodar um pouco? Eu disse: pode. Ele disse: varão, eu estou aqui fazendo a obra de Deus, mas eu estou preocupado. Eu disse: com o quê? Ele disse: eu saí de casa, deixei minhas 2 filhas e a minha esposa lá, sem ter o que comer. Eu queria saber se você poderia comprar um pacote de biscoito para levar para os meus filhos. Eu: posso, bora lá. E o valor que eu estava na mão estava bem. Aí eu disse: posso, bora lá, porque eu entendo que a bênção que Deus me dá é para repartir com os meus irmãos. Aí nós fomos lá, ele me pediu para comprar um biscoito para ele levar para as filhas dele. Tire só 10%, tire só 10%, só 10%. Aí, obrigado, aí mesmo. Aí quando ele me pediu biscoito, nós fomos no mercado. Quando chegou lá, aí eu falei assim: você vai querer qual, varão? Ele fez assim: varão, posso te abusar? Eu disse: pode. Ele: posso levar uma doce ou salgado? Eu disse: pode pegar uma doce ou salgado. Aí ele pegou um biscoito doce, maisena e um creme crack. Amém, varão? Amém. Aí quando a gente está no caixa, ele fez assim: varão, vou te abusar mais um pouco, você levou uma banana? Eu olhei assim, fiquei preocupado porque eu fiquei preocupado por causa do valor que eu tinha para eu não ter para pagar. Eu disse: pode, tranquilo. Ele foi pegar a banana do lado de fora, que as frutas ficam do lado de fora, né? Aí eu fui falar com o rapaz lá. Quando eu voltei, já tinha os 2 biscoitos, a banana e um pacote de leite. Aí eu disse: meu Deus, e agora, Senhor? Aí eu digo: louvado seja o nome do Senhor. Senhor, ele está precisando. Vou ficar aqui um pouco recurso, não tem problema. Estou fazendo uma boa ação, eu sei que o Senhor tem me abençoado, o Senhor não tem deixado de faltar nada. Irmãos, nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, né? Aí quando eu estou no caixa pagando, Deus falou comigo assim: ó, dê mais R$10 a ele. Quando eu paguei no caixa,
Aí eu tirei os 10 reais e entreguei para ele, aí, varão, Deus te abençoe. E ele falou assim, varão, você não sabe a ajuda que você está me dando. Que Deus te recompense. Quando ele falou aquilo, irmãos, sabe o que eu imaginei? Eu falo para minha filha direto, para minha esposa, quando nós fazemos a refeição, pai, posso comer? Mas pode, minha filha, pode comer. Se você tentar, pode comer tudo. O que me deixa triste, sabe o que é? É desperdiçar. Sabe por quê? Eu digo para ela direto, minha esposa sabe que nós conversamos sempre. Eu digo, filha, só quem sabe dar valor ao alimento que come é quem já passou fome. E sabe, queridos, me corta o coração quando eu sei que é crianças que estão envolvidas, porque nós conseguimos jejuar, eu e a minha esposa, mas a minha gordinha aqui talvez não consiga. E quando envolve criança, eu fico mais sensível. E eu disse, Deus, eu estou com pouco recurso, o Senhor ainda manda eu dar mais 10, além das compras que eu já paguei, o Senhor ainda manda eu dar mais 10, mas louvado seja o nome do Senhor. E sabe, queridos, eu entreguei para ele foi embora, seguiu o caminho dele. Hoje pela manhã, Deus, pela misericórdia infinita, já me deu saúde. Eu saí cedo. Não sei quantos acompanham aí as minhas redes sociais. Eu postei um vídeo 5 horas da manhã, eu saindo para trabalhar, para pintar um barba, lá próximo da Valéria. A esposa fez assim, meu filho, você vai, não vai, porque lá está perigoso, tá? Eu digo, minha filha, a gente tem que chamar por Deus e ir. Eu estou desempregada, é isso que eu tenho trabalhado para trazer o pão para dentro de casa. E nós fomos, irmãos. Olha como Deus é maravilhoso. Era 80 reais que ele tinha que pagar. Aí eu trabalhei aqui, teve um barba, né? Aí quando terminou, ele me deu 90 reais. Sabe o que ele? Eu disse, não tem dinheiro mais aqui não. Sabe o que ele disse para mim? Não, professor, aí gostei. Você trabalhou bem, apitou bem. Aí 10 reais é uma gorjeta. Eu digo, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aí fui vender picolé agora de tarde. Já dei mais 170 reais. Com 80 de manhã, 250 reais. Qual é o pai de família que vai ganhar 250 reais por dia? Isso não é todo dia, hoje foi uma exceção, irmãos. Sabe o que é que eu entendo? Quando Deus ele me usa para você abençoar alguém, tenha certeza que bênçãos maiores estão vindo por aí, irmãos. Bênçãos maiores estão vindo por aí. Amém. O testemunho que eu ia contar não era esse, mas Deus mandou contar esse, é esse que nós vamos ficar. Nós vamos encerrar com esse, irmãos. Quando Deus falar, nós precisamos estar sensíveis para ouvir. Não só sensível para ouvir, mas pronto para obedecer. Eu não sei com quem Deus quer falar nesta noite, mas eu tenho certeza que Deus quer falar com alguém aqui nesta noite. Que Deus em Cristo Jesus, irmãos, continue nos abençoando. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude a cada dia colocarmos a palavra dele em prática. Porque ouvir e ler é muito bom, mas muitas vezes é difícil nós colocarmos em prática. E a Bíblia diz, amar ao teu próximo como a ti. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, a tua graça nos basta. Amém. Senhor, eu não sei porque o Senhor me motivou a contar esse testemunho, mas o Senhor sabe, ó Deus, com quem o Senhor quer falar nesta noite. Ó Deus, que o Senhor de forma especial nos impressione a cada dia. Senhor, que o Senhor nos ajude a vencermos o teu inimigo, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Mas para o Senhor nos ajudar, é necessário que nós estejamos dispostos a ouvir a tua voz. E que não só dispostos a ouvir a tua voz, mas colocar em prática. Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos. Senhor, nos prepara para o teu reino. E quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, para chamar o teu povo, os teus escolhidos, que o Senhor, Deus, possa chamar o nosso nome e nós possamos estar preparados para subir contigo para as mansões celestiais. Nos leve em paz para os nossos lares, na companhia dos teus santos anjos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela vida. Senhor, a minha filhinha está aqui comigo, abraçada. E ela me pediu no meu ouvido, papai, ora por mim que eu estou passando mal. Senhor, tu sabes todas as coisas. Muitas vezes o inimigo se levanta, mas ele não tem poder de tocar em nós, porque somos teu instrumento. E ele toca nos mais frágeis, mas nesta noite, eu creio que o Senhor nos dará a vitória. Amém. Senhor, eu creio que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos porque o Senhor é conosco. Amém. Mas se o Senhor, por algum motivo,
só nos conforta. Mas se possível for, Senhor, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e repreende toda a investida do inimigo contra nossas vidas. Amém.